Bem, gente, aqui é o professor Reginaldo Guedes, da Escola Professor S. Lordão. Eu vou apresentar para vocês, dentro do projeto TV S. Lordão, um conteúdo referente para o segundo bimestre, para a primeira série do ensino médio. Então, nós hoje iremos trabalhar, dando continuidade às nossas atividades em filosofia, no contexto da disciplina de filosofia do livro Juvenal Savian Filho. Então, na página 30, a partir daí, ele vai contextualizar o que é filosofia, lá no capítulo 3. E nós iremos hoje apresentar um contexto do que é filosofia, né, para o segundo bimestre e para a primeira série. Então, de forma geral, o que se pode pensar sobre filosofia? Filosofia é aquilo que aborda temas da sociedade, como já falei no vídeo anterior, reflete dentro da sala de aula e volta para a sociedade com a outra conotação. É uma forma de desconstruir o pensamento e reconstruir, não como forma de jogar para fora, de deixar descartado o seu pensamento, mas uma forma de verificar, uma forma de interagir com a sociedade. Então, a filosofia seria o modo de pensar, a paixão pelo saber, pelo aprender, pelo dirigir do conhecimento e pelo digerir desse conhecimento de forma dinâmica e de forma harmoniosa. Então, iremos tentar responder aqui, de forma sucinta, o que é filosofia para a primeira série, dentro do segundo bimestre do ano letivo do 2018, certo? Então, de forma geral, a filosofia ela nasceu na Grécia, né, com Tales de Mileto. Então, e por Pitágoras, várias conotações mostram isso. Outros dizem que a filosofia teve outro viés de conotação. Então, você vai conseguindo identificar, de forma geral, que a filosofia seria amor à sabedoria, a amizade, a sofia, né? A amizade, a sofia, ao saber. Então, essa amizade ao saber, esse descobrir, porque hoje você estuda a disciplina de filosofia, mas você deve lembrar que a filosofia antigamente tinha uma outra conotação. Era dentro da filosofia que você estudava outros contextos da sociedade. Hoje a gente faz isso o inverso. A gente faz uma mesclagem da filosofia, estudando ela de forma particular. Mas antigamente era dentro da filosofia que, com esse amor ao conhecimento, que se estudava a retórica, a forma de se expressar, de persuadir, de conversar. E aí vários mitos foram aparecendo e se apresentando ao longo dos tempos para demonstrar e para conotar o contexto de filosofia. Então, filosofia seria amor ao conhecimento, amor aos princípios de estudo que a gente vai estar analisando ao longo desse bimestre. Então, se diz que foi criado na Grécia Antiga, mas possa ser criado em outras regiões, mas de forma geral o que está se afirmando é que nesse período que se tem escrito é que foi na Grécia Antiga. Então, a gente faz também uma forma de dividir a filosofia para o melhor entendimento de você que tem dúvida sobre o que é filosofia, né? Então, filosofia seria, primeiro, conhecimento, sabedoria, amizade, né, serenidade, pensar, cultura e reflexão. Tudo dentro de um pacote só. Era como se fizéssemos uma mistura de tudo isso, certo? Colocasse em um pacote só, colocasse uma substância só para que você conseguisse compreender, certo? Então você vai lá, dentro do conhecimento, você tem o seu conhecimento, e a sua sabedoria. Você tem com esse conhecimento a amizade, a serenidade, o seu pensar, as suas culturas. Você junta isso tudo e faz uma reflexão.
no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de interagir, e você volta para o conhecimento. E esse ciclo, ele sempre está se repetindo, até que os filósofos, interpretam o mundo de várias maneiras. A questão é moldá-lo, Então, se moldar. Então, o ser humano, a primeira coisa que você deve lembrar é que estamos em processo evolutivo. Então, nesse processo evolutivo, você está voltado também ao seu modo de pensar, ao seu modo de agir. E tem que ser moldado o seu modo de pensar. Você pode pensar uma coisa, alguém sempre disse que isso era de um jeito, determinado assunto, e com o passar do tempo você foi refletir, você fez uma reflexão e teve um novo conhecimento, uma nova ideia do que seria aquilo. Então você começa a pensar diferente. Quando você pensa diferente, não quer dizer que você vai mudar a sua cultura, que você vai mudar o seu modo de pensar, que você vai mudar a sua serenidade, que você vai mudar a sua amizade pela sabedoria. Não é um processo que gire o contrário, mas é um processo que gira sempre no sentido horário, justificando o seu modo de pensar, as suas reflexões e os seus conhecimentos para fazer de nós aquilo que realmente somos cada vez mais, que somos seres pensantes, capazes de refletir e de fazer escolha no nosso dia a dia. Então, o que leva alguém a filosofar? O que é filosofar? Filosofar é pensar. Todos os seres humanos são filósofos? Sim, todos os seres humanos são capazes de pensar. Então, a partir do momento que você tem a capacidade de pensar, você já está filosofando. Então, nunca se propõe, com filosofar, deixar o sábio por completo. Em outras palavras, Epicuro vai dizer isso. Não é deixar o sábio por completo, dizer que você tem a sabedoria completa. Mas é dentro desse ser que sabe dos seus conhecimentos, que sabe do seu entendimento, propor normativas, propor situações que você possa refletir. A partir do momento que você faz uma reflexão, a partir do momento que você pensa, é justamente a partir daí que você está se moldando. O se moldar não importa o período do tempo que você esteja inserido nesse processo de pensar, de refletir. Mas a partir do momento que você se molda o conhecimento, você está usufruindo dos prazeres que a filosofia vem a nos oferecer. Então, Aristóteles, um grande filósofo, pensador, que deixou a sua contribuição para nós, ele vai refletir sobre a coragem, a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Então, o que é a coragem? É a coragem de você pensar diferente daquilo que você pensava. Refletir sobre aquilo que você sempre ouviu falar. Refletir. Quando você faz essa reflexão, quando você tem o seu ideal de pensar, de fazer escolha, é quando você tem uma qualidade humana que é a coragem. O que é essa coragem? A coragem de você pensar, de você refletir. Tá? Quando você tem essa conotação de pensamento. E quando você pensa, você tem autonomia também de mudar o seu pensamento, de ter autonomia para dizer aquilo que você está oferecendo como forma de pensamento. Aristóteles está inserido nesse capítulo 3 do livro de vocês, como um dos filósofos fundamentais no processo do conhecimento e no processo de idealização do que é filosofia, certo? Então, Aristóteles, você pode dar uma pausa no seu vídeo que está assistindo agora e olhar o que é, estudar um pouco também, além de ver o vídeo, mas estudar um pouco o conceito, a bibliografia e a contribuição que Aristóteles trouxe, ele que nasceu em 384 antes de ser, mais ou menos, se tem essa noção de bibliografia sobre esse tempo, sobre esse período. Então você pode analisar de forma geral o local onde Aristóteles nasceu e viveu. É um local que de uma abrangência muito grande em contexto de conhecimento. Ele vai pegar todos esses apretextos da sociedade, vai estudar
vai refletir sobre isso. Então é importante que você faça também a reflexão sobre Aristóteles, né, sobre Epícoro, que também acabei de citar anteriormente. Então aqui nós temos uma visão muito ampla do que seria Aristóteles, né? Aristóteles ele vai estar trabalhando justamente essa conotação, né? Essa conotação e refletir sobre o processo socrático, né? Sobre o processo socrático. Então você deixa um pouco Aristóteles e agora você vê o processo socrático, que também é apresentado por todos os filósofos em uma mesma corrente. Nessa imagem aqui, você pode refletir, é uma imagem bastante conhecida, tem no seu livro. Então você vai refletir aqui a questão no momento em que Sócrates ele toma a cicuta, né? Que é o veneno que fez com que ele morresse. Ele que tinha uma abrangência do conhecimento. Por isso que Aristóteles lá atrás vai falar da coragem que você deve ter para pensar. Sócrates ele tem essa coragem de pensar e por seus pensamentos ele foi obrigado a tomar a cicuta e morrer envenenado. Por quê? Porque ele era contra aos princípios básicos da sociedade, da época o qual ele estava inserido. Eles têm um pensamento mais aguçado, mais abrangente. E ter esse pensamento mais aguçado, mais abrangente, exige de todos nós um processo de postura, um processo de coragem, certo? Então, dentro da filosofia você tem a razão. Então agora nós fazemos uma mesclagem, uma mistura do que seria razão e filosofia. O que eu queria chamar a atenção para você que está ouvindo agora, para esse conhecimento racional da realidade natural, aquilo que você aprende de forma natural, por si só. Mas você, além de aprender por si só, você tem um contexto cultural. O que é um contexto cultural? É aquilo que você aprende com a sociedade que está em seu entorno. Então, dentro disso aí, você vai ter uma razão filosófica, uma razão cultural, que você vai buscar todos os princípios básicos da sociedade e trazer para dentro de si, certo? Respeitando a cultura, que é os seres inseridos, e também dando a sua contribuição, dando o seu valor. Então confiar e desconfiar da razão. Por que isso? Porque cada razão ela pode ser entendida também como um fator individual. Eu tenho a minha razão, porque eu penso assim, mas o meu amigo ele tem uma outra razão, porque ele pensa diferente sobre o mesmo assunto. Quem está certo? Eu ou o meu amigo? Para a filosofia, os dois. Porque a razão, ela vai depender, voltando aqui, do momento, certo? Porque é uma realidade natural e da estrutura social, aonde entra o cultural, onde entra a sua cultura. Então, ambos estão corretos no que diz respeito ao fator preponderante da razão dentro da filosofia. Então, explicar a filosofia implica também explicar o que é razão. Logo em seguida, a gente vai refletir e guardar isso em nossa mente. Mas o que é a razão? A razão é o seu modo de conhecimento. Quando você conhece alguma coisa e você fala daquilo que você conhece, porque você só pode falar daquilo que você conhece, você está ali atingindo a abrangência da sua razão. Então, a filosofia e razão é a capacidade da mente, veja, é o seu modo racional, o seu modo de refletir. Então, é a capacidade da mente humana, né, que permite chegar à conclusão a partir de suposições ou premissa. Alguém disse algo parecido, que é uma suposição ou uma premissa, e você vai analisar criticamente para saber se aquilo é verídico ou não, certo? Então, é, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explorações para causas e efeito. Dentro das causas e efeito, quando você tem uma preposição, uma disposição de pensamento sobre algo, você vai primeiramente analisar o seu fato crítico, a sua razão,
e vai entender ela como efeito racional. Os seres humanos têm essa capacidade belíssima, que é a capacidade de refletir, que é a capacidade de pensar, de interagir com o mundo. Então, filosofia e razão, junta as duas e a gente fala em uma coisa só: capacidade racional, a capacidade da mente humana. E a gente dá continuidade, mostrando aqui uma das fotos belíssimas, uma das pinturas belíssimas, né, da antiguidade, que está também presente no livro de vocês, que fala sobre a presença aí dos grandes filósofos, pensadores, e aqui você vai ter o contexto de Platão. Platão, ele vai mostrar a questão do alto. Sócrates vai tentar mostrar as coisas presentes na Terra. É tanto que nessa imagem, Platão ele é o primeiro na figura aqui a apontar para cima as coisas do alto, o mundo perfeito das ideias que ele esperava conquistar. Já Sócrates aqui diz não, as coisas da Terra elas estão mais presentes, elas estão mais sucintas, certo? Então aqui nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, que está presente também no livro de vocês, que precisa que vocês façam uma reflexão sobre isso, né? Então, uma definição de filosofia, então pode ser uma reflexão crítica a respeito do conhecimento e da ação, a partir da análise dos pressupostos do pensar, do agir, portanto, como fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. É isso aí que a gente explica sobre o que é filosofia. É essa forma de interagir com prática, com crítica e com conhecimento sobre a sua estrutura de conhecimento. Então, os tipos também de pensamento, eles podem ser sensorial ou empírico. Então, o método segundo Aristóteles pode ser lógico ou intelectual, é o método segundo Platão. E, por último, seria a fé. A fé seria as crenças religiosas, né? E dentro disso aí, não é tratar, pois existe aceitação e também outras aderências, certo? Então, aí há uma mistura. Mas para o método sensorial, quem define isso? Lembrar, quem reflete o método sensorial, Aristóteles, o método lógico seria Platão. E as crenças seriam variantes. Vai depender de cada pessoa, de cada modo de agir, de interagir e de pensar. Outro filósofo citado, que eu preciso que vocês estudem, que vocês analisem, deem uma olhada também, façam uma reflexão, é sobre Plotino, né? Plotino vai estar sendo citado nesse livro de vocês, nesse material, para que vocês possam dar uma olhadinha na sua estrutura, no seu comportamento dentro da filosofia. Ele que vai defender a causa filosófica e também o seu comportamento intelectual e o seu ponto de partida, né? Então, Rangel também deixa o seu legado para a filosofia, precisa que você faça uma reflexão. Nós estamos de forma bem rápida, mostrando cada pensador da filosofia que deixou o seu comportamento em épocas diferentes, né? Em época diferente, e aqui nós temos, você pode dar uma pausa no vídeo e ver também o que fala sobre Rangel e o seu ponto de partida para a filosofia. É isso aí que a gente queria demonstrar. No próximo vídeo a gente vai ver sobre o 4º capítulo. É isso aí, gente. Deixa lá o seu joinha, deixa o seu comentário. Valeu!